Fala, trader! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre o mercado financeiro. E nesse vídeo eu quero te falar sobre quais são os melhores horários para operar de acordo com a tua estratégia no mercado financeiro. Esse vídeo é oferecido a você através da Markets.com, uma corretora multirregulamentada que tem mais de 4,7 milhões de clientes ao redor do mundo e é onde eu faço as minhas operações pessoais no mercado financeiro. Então, se você quiser saber mais sobre essa corretora, em algum lugar na descrição desse vídeo vai estar aqui o link para você entrar e ver como que funciona a Markets, e você entender, abrir a sua conta, baixar uma plataforma, fazer o teste em uma conta demo, que é sempre muito importante, e sempre recomendo que se faça isso, tá bom? Para que você tenha clareza e saiba exatamente onde você está operando. Bom, meu nome é Diógenes, eu comecei no mercado financeiro em 2009 e nesse momento já completo aí 15 anos operando diariamente praticamente, né, no mercado financeiro. E agora estou trazendo conteúdo para você aqui nesse canal. Então se você ainda não está inscrito aqui no canal da Markets no YouTube, se inscreve já, deixa o seu like, é muito importante para a gente, e se inscreve que eu estou sempre trazendo material para você, beleza? Muito bem, vamos para o tema do nosso vídeo. Nós sabemos que operar no mercado financeiro internacional, principalmente, nos permite operar 24 horas por dia, tá? Porém, isso não significa que em qualquer momento vai ser um bom momento para você operar. Existem sessões diferentes que funcionam no mercado em condições diferentes e cada sessão tem a sua própria particularidade e favorece principalmente um determinado estilo operacional. Então, entender isso é muito importante para que você não tente, né, operar dentro de um estilo operacional que às vezes não é favorecido por aquele momento que você está querendo operar. Por exemplo, operar a abertura de Londres, né, a gente sabe que é quando geralmente acontece uma explosão de volatilidade, tá? Então, talvez operar a retração aí não seja o mais interessante a partir da abertura de Londres. Mas vamos mergulhar um pouco mais nesse conteúdo. Nesse vídeo eu vou te apresentar duas formas, principalmente baseado em duas sessões, tá? Dois formatos de operação baseado principalmente em uma visão de day trading. Então eu estou aqui no GBP-USD. Primeiro eu vou te falar então das sessões, tá? Nós temos 4 principais sessões. Existem vídeos que eu já falei sobre isso, mas eu vou te dar uma breve resumo aqui para você. Então, existe a sessão de Sydney, na Austrália, depois a sessão de Tóquio, a sessão de Londres e a sessão de Nova York. Eu vou te falar das duas principais e duas ideias operacionais a partir de cada uma delas, tá? Vou te falar de Londres e de Nova York. Primeiro, vamos olhar aqui no gráfico, tem um indicador, estou na plataforma MetaTrader 5 aqui da Markets, tá? Eu tenho um indicador que mostra para mim esse horário até a abertura da sessão de Londres, ok? A gente pode observar esse retângulo azul por aqui, a gente consegue ver basicamente desde a abertura do dia até a abertura de Londres. Então, basicamente, quando termina esse retângulo aqui, esse é o horário da abertura de Londres, tá? O que acontece a partir da abertura de Londres? Primeiro, nós precisamos entender esse choque de sessões. Quando abre Londres, o mercado japonês ainda está aberto, tá? Então nós temos um choque de operações aí. Nós temos o mercado de Tóquio, a sessão de Tóquio, que está ativa e funcionando. Nós temos os europeus, né, o mercado da Europa, principalmente, chegando no mercado naquele momento. Então nós temos traders que já estão posicionados e nós temos novos traders que estão entrando naquele momento. O mercado asiático, né, o mercado japonês, está no mercado, presente no mercado, e os europeus estão chegando. Isso causa um certo tipo de volatilidade no mercado, principalmente quando a gente vê movimentos direcionais e de explosão de direção, tá? Então a gente pode observar, se você tiver a oportunidade de operar a partir da abertura de Londres, esse horário tende a ser mais interessante para operações que vão tentar capturar o próximo movimento direcional de tendência. Por quê? Por causa que nesse momento acontece esse aumento da volatilidade e o mercado tende a fazer movimentos direcionais como esse que ele fez aqui no GBP-USD. A gente pode observar, tá? Nesse momento. Então, a partir daqui estava o mercado lateralizado, ele entrou força. Quando abriu Londres, o que aconteceu? O mercado ganhou força e fez um movimento direcional. Aqui, no dia anterior, é claro que a gente está falando aqui, tá? 24 de dezembro, 26 de dezembro, mas a gente vai
observar que o mercado segue mais ou menos esse padrão. Então ele fez um falso rompimento inicial, depois ele subiu o movimento a favor da tendência, tá? Vamos voltar um pouco mais para cá. A gente pode observar, a partir do final do retângulo, a abertura de Londres, o mercado fez um movimento a favor da tendência. O que aconteceu aqui atrás? Também mesma coisa, olha só, GBP/USD. A partir da abertura de Londres, rompimento direcional a partir da tendência. Aqui ele chegou a subir, né, significativamente, depois ele caiu. Isso é natural também, tá? O que a gente pode observar, então, quando a gente fala da sessão de Londres? Veja bem, se você tem a oportunidade para operar a partir da abertura de Londres, tá? No gráfico de 15 minutos, for fazer operações de day trade, então talvez seja melhor procurar oportunidades direcionais, oportunidades de explosão. E isso nos traz, talvez você aí já esteja, né, percebendo isso, e isso nos traz para um estilo operacional bastante, que costuma funcionar bastante bem nesse horário, que é o quê? Rompimento de resistência e de suporte. Tá? Rompimento de suporte e resistência tende a ser o padrão, né, que mais funciona a partir da abertura de Londres, nas primeiras horas a partir da abertura de Londres. Principalmente se você marcar máxima e mínima do mercado até aquele momento. Vamos te explicar isso agora. A gente pode observar aqui no dia 19, tá, de dezembro, como esse aqui foi o começo do dia, vou colocar aqui uma linha vertical para você ver. Isso aqui foi a abertura de Londres, ok? Até o momento da abertura de Londres, vamos imaginar, olha só, isso aqui não tinha acontecido ainda. Deixa eu desenhar para você. Ó, nada disso aqui tinha acontecido ainda, tá? Então, ó, chegou próximo da abertura de Londres e o mercado estava assim, ó, desse jeito, ok? Essa era a realidade. Então, a abertura de Londres está aqui, desse jeito. O que você pode, uma possibilidade para você operar, tá, a partir da abertura de Londres é marcar a máxima e a mínima da sessão de Londres, do dia, né, até o momento da abertura de Londres, um retângulo desse jeito. Ou seja, marca a máxima e a mínima do dia até o momento da abertura de Londres, ok? Como a sessão de Londres tende a ser mais direcional, ela pega uma direção e tende a se desenvolver mais, tá? Isso gera oportunidades para a gente operar estratégias de rompimento de resistência e de suporte, principalmente quando se trata de day trade. Então, nesse caso especificamente aqui, a gente pode observar o que aconteceu. Fez o rompimento, rompeu para cima da máxima. Vou marcar aqui com outra linha para ficar mais claro para você. Fez o rompimento para cima da máxima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres, e o que aconteceu depois é que o mercado subiu, né? Subiu aqui 50 pips. Não foi um movimento pequeno, tá? Foi um movimento interessante para day trade, bastante legal. Depois o mercado caiu. O que aconteceu aqui no dia seguinte? A mesma coisa. A gente pode observar aqui, ó, é o começo do dia, tá? Aqui é a abertura de Londres, então a gente tem essa aqui é a abertura do começo do dia, a abertura de Londres. Qual que era a máxima do dia até o momento da abertura de Londres? Era esta região aqui, ó, essa máxima, e aqui a mínima. Para onde que o mercado rompeu? Rompeu para cima da máxima do dia até o momento da abertura de Londres, e aí o mercado se desenvolveu bastante, tá? Aqui aconteceu a mesma coisa, né? Rompeu para baixo, o mercado caiu e etc. É claro que isso não vai acontecer todas as vezes. Nós estamos falando do mercado financeiro, tá? Estamos falando de renda variável, então você precisa entender que não é 100%, tá? Mas isso já te dá uma orientação. Então vamos anotar algumas coisas aqui para para a gente começar a pegar os pontos principais dessa aula. Muito bem, então aqui temos, né, sessão de Londres, movimentos direcionais, maior parte dos dias, tá? A gente não está falando aqui de 100%, não é isso, ok? Estilo operacional, recomendo você pensar em rompimento de suporte ou resistência, tá? Principalmente, podemos colocar aqui, máxima ou mínima do dia até o momento da abertura de Londres. Na sessão de Londres, esse momento favorece esse tipo de operação. Vamos ver agora a sessão de Nova York, o que tende a acontecer. A sessão de Nova York é caracterizada por uma retração, na maior parte das vezes, por uma retração daquilo que Londres fez. Então vamos entender isso um pouquinho melhor. Imagina que em um determinado dia, durante a sessão de Londres, o mercado subiu bastante. Tá? Então o mercado estava parado, começou Londres. O mercado pegou uma direção e subiu muito. Quando chega na sessão de Nova York,
o mercado tende a fazer uma retração, tá? Geralmente, quando existe aí aquela situação onde os traders de Londres ou europeus estão saindo do mercado, fechando as suas operações, isso tende a causar um movimento de retração no mercado, tá? Então, a sessão de Nova York é caracterizada principalmente, em boa parte das vezes, por retração daquilo que Londres fez. Então, se Londres subiu, né, e aí é importante que a gente tenha um cenário direcional, tá, em Londres. Se Londres subiu, então, geralmente, né, boa parte das vezes acontece uma retração durante a sessão de Nova York. E isso abre possibilidade para operar contra o movimento principal. Veja bem, estamos falando aqui então de duas sessões operacionais, de dois estilos operacionais diferentes em cada sessão. Tá? Por exemplo, o que aconteceu aqui nesse dia? Vamos pegar aqui alguns dias específicos, tá? O que aconteceu nesse dia? Qual que era o movimento mais recente? Era de alta. Aqui a gente pode observar a sessão de Nova York. O que aconteceu depois foi que o mercado fez uma retração. Tá? Muitas vezes o mercado está lateralizado. E aí, quando abre a sessão de Nova York, nós não temos exatamente o que retrair. Tá? Então não dá muito para levar em consideração. Mas, quando existe movimento direcional, muitas vezes ele gera pequenas oportunidades. É lógico que a gente não está falando aqui de um sistema 100% infalível, tá? Em dias onde o mercado está lateralizado, é importante que quando chegar a sessão de Nova York, que exista um movimento direcional prévio. Se o mercado passou o dia inteiro lateralizado, quando chega a Nova York, a gente não pode esperar que o mercado vai retrair, né, de um mercado que não saiu do lugar, tá? Mas a gente consegue ver, em muitos casos, oportunidades de retração que acontece na sessão de Londres, na sessão de Nova York, tá? Então aqui, por exemplo, o mercado foi um dia de queda, quando foi na sessão de Nova York, ele apresentou alguns candles, sinais de entrada, tá? E aqui a gente pode observar, vamos ver aqui desse candle, né, uma entrada aqui, 20 e poucos pips, operações de scalp teria sido possível, tá? Aqui embaixo o engolfo, um movimento pequeno, tá? Mas ainda assim chegou a retrair. Em muitos casos, a gente pode observar situações como essa. Agora, o que eu recomendo você fazer? Eu recomendo que você utilize algum indicador de exaustão, tá? Que pode ser interessante nessa sessão de Nova York. Vou escrever isso para você agora. Então aqui temos as anotações da sessão de Nova York. Movimentos contrários à tendência de Londres, tá? Boa parte das vezes. O estilo operacional, exaustão, retração ou contratendência. Uma possibilidade é usar 100% do ATR, por exemplo, tá? Agora, uma coisa muito legal. Para quem gosta de operar contra a tendência ou quem pode operar a sessão de Nova York, talvez seja interessante você fazer um mapeamento em um período maior, gráfico de 1 hora, 4 horas, etc., para identificar onde existem suporte e resistência horizontais que pode servir de entrada para você. Então você já está usando dois períodos diferentes, tá? Você pega uma resistência do gráfico de 1 hora, por exemplo, e pega exatamente na sessão de Londres, na sessão de Nova York, procurar por situação de exaustão no gráfico de 15 minutos, dentro desse momento, esperando uma possível retração. De novo, não é 100% das vezes que vai acontecer, mas a gente precisa entender qual é a característica do mercado em cada sessão, tá? Eu, particularmente, operei durante anos a sessão de Londres, acho que é muito legal, tá? É muito produtiva a sessão de Londres, gera falso rompimento, como ele fez aqui, ó, a gente pode observar, fez de conta que ia subir e depois caiu, né? Então, isso acontece não só na sessão de Londres, em qualquer momento, mas se você entender a natureza de cada sessão, isso pode aumentar muito a tua chance de conseguir, né, realizar aí as tuas operações da forma adequada, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, bastante educacional, instrutivo, tá? Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, que a gente está sempre trazendo conteúdo para você. Eu quero convidar você a conhecer o site da Markets.com, baixa a plataforma, abre uma conta demo, faz um teste, tá? E você pode operar na mesma corretora onde eu faço as minhas operações. Um forte abraço, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.